Mas tirando essa rixa de lado aí e pensando muito mais nos negócios, no mercado imobiliário, como que você vê essa eleição do presidente Lula, agora a reeleição do presidente Lula, voltar a presidência? O que que você imagina para os próximos anos, entende como impacto no mercado imobiliário, em todos os segmentos, mas principalmente ao mercado popular? É assim, eu vou falar um pouco pós-eleição, mas eu acredito que, na verdade, essa eleição do Lula aí, ela vai um pouco acelerar o processo, que é um movimento que já estava acontecendo. Eu trabalhei desde 2011, 2012 praticamente, já fiz muita coisa no segmento popular. Nos últimos 2 anos, a gente não estava focando, a gente estava indo muito para o médio, ali no comecinho do alto, muito porque a conta estava bem difícil de fechar, né? Todo mundo que está no mercado imobiliário ficou assustado com o aumento de custo, como subiu rápido o custo, pegou muita gente desprevenida, e quem estava no mercado popular foi mais prejudicado, porque no mercado popular a gente trabalha com tetos de venda. Se a gente não consegue repassar para o cliente o aumento de custo, é uma, digamos assim, uma viabilidade que não fecha a conta, é inviável, digamos assim. Então a gente vinha num momento, o que estava acontecendo? O próprio governo do Bolsonaro ele já tinha entendido que a importância do segmento popular, como seria solucionado esse problema. O problema qual que é? Aumento de custo muito rápido, muito acelerado, desestimulando empreendedores que trabalhavam nessa área, muita gente foi para o médio e alto, e o mercado ficou, digamos assim, uma oferta limitada de produto para uma demanda gigantesca. A maior demanda que a gente tem é no segmento popular. Então, a gente já vinha num segmento, eu falo muito, igual eu falo, eu tenho o canal do incorporador, que eu gosto muito de compartilhar esse tipo de informação e tudo mais, então a gente já vinha no movimento de mercado com novas regras do FGTS, algumas coisas que facilitaram de novo esse mercado. Então, digamos assim, nos últimos 3, 4 meses, o mercado ele já vinha num movimento de reaquecimento. Algumas, por exemplo, aumentou a capacidade de renda do pessoal, a gente teve o FGTS com possibilidade de aumentar a renda de acordo com o FGTS futuro que a pessoa tinha para receber. A gente foi fazendo algumas coisas para aumentar a capacidade de crédito do pessoal e, na outra ponta, a gente começou a ter mais subsídios. Então, basicamente, todo mundo sabe do subsídio clássico, que é o subsídio do governo federal, o subsídio do Casa Verde e Amarela, antes do Minha Casa Minha Vida, só que a gente também tem subsídios estaduais e agora a gente está entrando mais forte com subsídios municipais. Então, o que, que era o movimento? Para eu construir para vender, a conta não está fechando. Eu preciso vender, dependendo da região, pelo menos por 300 mil, pelo menos por 350 mil, fazer um imóvel simples. E isso foge da renda da pessoa que enquadra no Casa Verde e Amarela, agora provavelmente Minha Casa Minha Vida de novo. Então, como que a gente resolve esse problema? O que o governo, até então vigente, né, o do Bolsonaro, estava fazendo? Eu preciso aumentar formas de subsídio. Eu preciso aumentar jeitos desse público que não tem condição de comprar mais um imóvel, que perdeu o poder de compra, eu preciso ter formas do governo ajudar. Então, o subsídio federal existia, já estava em vigência, teve algumas parcerias com alguns estados, inclusive aqui no meu estado, vários estados que eu sei, tem estados que chamam de cheque moradia, de cheque ajuda, tem vários programas estaduais que complementavam o federal, não eram excludentes, e, mais recentemente, eles abriram a brecha para o governo federal disponibilizar verbas para as prefeituras para que essas também subsidiassem a compra dessa casa. Então, basicamente, assim, a pessoa que estava querendo comprar a casa, desde do metade do ano para cá, ela teve formas facilitadas. Falei, cara, mas agora o Lula entrou, o que, que muda? Isso vai acelerar. A gente já estava num movimento que a demanda habitacional estava aumentando bastante, e a gente estava descobrindo formas que estavam dando certo de isso voltar a funcionar, que é o programa habitacional. O Lula, como uma das bandeiras fortes dele é o Minha Casa Minha Vida, ele já anunciou até no próprio discurso dele que ele vai voltar com um programa muito forte. O que é esse voltar com um programa muito forte? Eu acho que ele vai usar muito dessas, digamos assim, dessas soluções que o governo do Bolsonaro trouxe, lógico, com a envelopagem dele, com o nome dele, mas ele vai acelerar esse processo. Ah, então, assim, lógico que a gente pode falar aqui do médio padrão, do alto padrão, que é um cenário totalmente diferente,
Mas eu falo muito que o mercado popular ele não segue o ciclo do mercado imobiliário do médio e alto padrão. Então, enquanto médio e alto padrão, a gente está talvez entrando em algumas cidades, alguns lugares, no ciclo de sobreoferta, na fase ali em que existe uma oferta muito grande de imóveis em algumas regiões, no mercado popular, a gente está totalmente entrando numa fase, saindo de uma fase de recuperação, indo para uma fase de expansão. Sim. Então, qual que é a minha visão? Nos próximos anos, talvez pelos próximos 2, 3 anos, é que provavelmente o Minha Casa Minha Vida, o segmento popular, volte a ser a menina dos olhos do mercado imobiliário. É claro, né, o que a gente fala é isso, o mercado imobiliário ele é muito regional. Quando eu falo isso, eu falo a um nível geral. Na maioria das cidades, na maioria dos lugares, a gente tem lugares muito atípicos. O que eu falo lugares muito atípicos? Zona Sul do Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, que eu acho que é o mais atípico de todos, Itajaí, aí perto também, Itapema. A gente tem vários pontos em que o mercado ele é totalmente fora do Brasil. Existe uma demanda tão gigantesca ali por médio e alto padrão que a gente nem precisa falar de ciclos do mercado imobiliário, porque a demanda ali é bem específica. Mas quando a gente fala, vamos falar do Brasil de uma forma geral, colocar tudo no mesmo bolo, eu acredito que os próximos 2, 3 anos, de uma forma mais generalizada, o mercado popular ele vem muito forte. Até porque o déficit habitacional, né, Caio, ele é medido com base no segmento popular. Quando a gente vê pesquisas do IBGE, da Associação Brasileira de Incorporadores, que fala aí de um déficit habitacional de 6,3 milhões de unidades, e aí a gente entra nos meandros da regra pela qual se identifica se há um déficit habitacional ou não, e a gente vê lá que é uma família, né, que está comprando o primeiro imóvel, que está morando, uma família que está morando já com filhos e esposas e netos na mesma casa, né, e precisa de uma segunda residência, ou numa condição subhumana quase de moradia. Então, o déficit habitacional é para o primeiro empreendimento, para resolver um problema de moradia, para a pessoa ter um teto para morar, que é um imóvel popular. Não é a família que tem um filho e agora vai ter mais dois, e aí precisa de uma casa com 3 quartos, um apartamento com 3 quartos, e vai comprar um segundo imóvel, fazer um upgrade. Mas sim aquela que está comprando o primeiro imóvel. E que é a realidade da maior parte do nosso país, né? Que a gente vive em micro bolhas, né, Caio? Aqui Balneário Camboriú é uma bolha, né? Aqui é uma coisa totalmente fora não dá para tirar uma amostragem daqui pro mercado imobiliário nacional. Mas a grande parte do país, inclusive da cidade onde eu vim, poxa, a maior parte das pessoas lá não tem condições de comprar um imóvel de 300 mil. De 350 mil, porque aumentou o custo, mas o poder de compra dessas pessoas não aumentou proporcionalmente. Né? Então eu concordo contigo que não só vai ter um incentivo para esse perfil de empreendimento nos próximos anos, como há uma necessidade, né, por uma questão né, de governo e também de fomentar a construção civil através desse nicho de mercado, há uma necessidade do governo fazer uma intervenção ali e encontrar alternativas para fomentar esse mercado.